Saulo de Tarso, nascido em torno do ano 10 depois do nascimento de Cristo, originou-se em Tarso, a capital da província romana da Cilícia, localizada na Turquia moderna. Desde jovem, ele pertencia à tribo de Benjamim e, durante seus primeiros anos, tornou-se um ardente opositor do cristianismo, dedicando-se intensamente à perseguição dos seguidores dessa fé emergente. Seu zelo em reprimir o movimento cristão era notório, sendo responsável por prisões e contribuindo para o sofrimento dos primeiros cristãos. No entanto, a trajetória de Saulo sofreu uma reviravolta extraordinária que redefine seu papel na história cristã. O ponto de virada crucial ocorreu em uma experiência miraculosa e divina com Jesus. Durante uma jornada para perseguir os seguidores de Cristo em Damasco, Saulo foi confrontado por uma luz celestial intensa que o deixou cego. Nesse momento, uma voz ressoou indagando: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Essa revelação não apenas deixou Saulo atônito, mas também transformou radicalmente sua perspectiva e sua vida. Nesse instante, Saulo, agora cego e aturdido, percebeu a magnitude do encontro que estava vivenciando. O impacto da revelação de Cristo foi profundo e imediato. Saulo, agora ciente de sua cegueira espiritual, reconheceu a autoridade de Jesus e, em humildade, perguntou: "Senhor, o que queres que eu faça?" Esse momento representa uma transformação radical na vida de Saulo, uma virada em sua jornada e propósito de vida. Jesus instruiu Saulo a entrar na cidade de Damasco, onde ele receberia mais orientações. Contudo, a cegueira física de Saulo simbolizava agora a abertura de seus olhos espirituais para a realidade do evangelho que ele havia anteriormente rejeitado. Sem a capacidade de ver fisicamente, Saulo foi conduzido por seus companheiros de viagem até Damasco. A experiência no caminho de Damasco não foi meramente uma intervenção divina. Foi a fundação de uma nova identidade para Saulo. Naquele instante, ele compreendeu a divindade de Jesus, reconhecendo-o como o Messias tão esperado. Enquanto isso, na cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a ir até Saulo e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Inicialmente, Ananias relutou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. No entanto, Deus assegurou a Ananias sobre a transformação miraculosa que ocorreu na vida de Saulo e sobre o papel vital que ele desempenharia na propagação do Evangelho. Ananias obedeceu à orientação divina e encontrou Saulo em uma casa em Damasco. Ao impor as mãos sobre ele, algo extraordinário aconteceu. Como escamas caíram dos olhos de Saulo, sua visão foi completamente restaurada. Esse evento físico simbolizou a remoção das escamas espirituais que obscureciam sua compreensão da verdade. Ao recuperar a visão, Saulo não apenas se tornou um seguidor de Jesus, mas também foi batizado, marcando sua identificação pública com a mensagem que ele uma vez perseguiu. Imerso na experiência da graça transformadora, Saulo começou a proclamar imediatamente nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, surpreendendo aqueles que conheciam sua reputação anterior. Agora chamado de Paulo, um homem incansável e apaixonado pelo cristianismo, ele embarcou em jornadas missionárias extraordinárias, conhecidas por toda a história cristã. Suas viagens foram além das fronteiras geográficas, refletindo um compromisso fervoroso em propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Desde as ruas movimentadas de Antioquia até as cidades emblemáticas como Atenas e Corinto, Paulo enfrentou desafios, perseguições e hostilidades para compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Paulo não era apenas um pregador ambulante, ele era um construtor de comunidades. Suas cartas revelam um zelo pastoral profundo à medida que ele orientava e fortalecia as comunidades cristãs que brotavam por onde passava. Em Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades, Paulo não apenas pregou,
mas também investiu tempo ensinando, disciplinando e nutrindo os novos convertidos. O apóstolo não se contentou apenas em difundir as boas novas. Ele foi um arquiteto da teologia cristã. Suas epístolas, que constituem grande parte do Novo Testamento, são tesouros de sabedoria teológica, abordando questões cruciais da fé, moral e vida cristã. Antes de continuarmos, como de costume, eu peço o seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho e fazer com que o YouTube te recomende mais vídeos como este. E voltamos para o vídeo. Em meio aos desafios, Paulo perseverou, enfrentando prisões, açoites e rejeições. Sua dedicação à causa de Cristo era evidente em suas ações e sacrifícios pessoais. Nesse contexto de perseguições, surge um profeta com uma visão avassaladora que mudaria toda a história. A profecia de Agabo sobre os desafios iminentes que aguardam o apóstolo Paulo está registrada no livro de Atos, no capítulo 21, versículos 10 e 11. Agabo, um profeta, vem até Paulo em Cesareia para transmitir uma mensagem do Espírito Santo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Essa profecia era uma advertência clara sobre os perigos que Paulo enfrentaria em Jerusalém. O gesto simbólico de Agabo, usando o cinto de Paulo para amarrar seus próprios pés e mãos, enfatizava a inevitabilidade e a natureza restritiva dos desafios que aguardavam Paulo. O profeta alertou que ele seria aprisionado pelos judeus em Jerusalém e entregue nas mãos dos gentios, indicando um período de sofrimento e perseguição iminente. Diante dessa revelação, é impressionante observar a reação de seus amigos próximos, que imploram para que ele evite Jerusalém, temendo as consequências prenunciadas. Apesar de receber essa profecia, Paulo estava determinado a prosseguir, demonstrando sua coragem e compromisso com o chamado que sentia do Senhor. Mesmo ciente dos desafios que o aguardam, ele mantém uma determinação inabalável em seguir o chamado divino. Essa profecia serviu como uma preparação espiritual e um lembrete de que o caminho à frente seria difícil, mas Paulo estava disposto a enfrentar os desafios em nome de sua fé. Sendo assim, ele seguiu adiante em direção a Jerusalém, convicto de que estava alinhado com o propósito divino para sua vida. Ao chegar a Jerusalém, Paulo foi recebido pelos irmãos na fé. No entanto, os acontecimentos logo se desenrolaram de acordo com a profecia de Ágabo. Os judeus de Jerusalém, influenciados por uma falsa acusação de que Paulo estava pregando contra a lei e o templo, causaram tumulto e agressões contra ele. Os judeus, especialmente os líderes religiosos, alegaram que Paulo estava contrariando a tradição judaica e desrespeitando elementos centrais da fé judaica. Paulo ensinava que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele argumentava que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as práticas e rituais da lei judaica, como a circuncisão e as leis dietéticas. Essa abordagem teológica de Paulo gerou controvérsias e resistência entre alguns grupos mais conservadores dentro da comunidade judaica, que valorizavam fortemente a observância rigorosa das leis judaicas. A situação tornou-se tão volátil que as autoridades romanas intervieram para transferir Paulo para Cesareia, uma cidade costeira que serviria como local para seu julgamento perante o governador Félix. O julgamento de Paulo em Cesareia, diante do governador Félix, destaca-se pela ausência de evidências substanciais que justificassem sua prisão. Félix, ao ouvir as acusações e os argumentos, reconhece a falta de justificativa, mas mantém Paulo sob prisão, mesmo sem uma condenação formal.
Durante esse período, Paulo continua a pregar a mensagem cristã, inclusive compartilhando a esperança da ressurreição. Após uma série de audiências e apelações, Paulo permaneceu detido por 2 anos em Cesareia, enfrentando acusações infundadas. Com a sucessão de governadores, Paulo é novamente chamado a se defender diante de Festo, sucessor de Félix. Mais uma vez, as acusações contra Paulo revelam-se infundadas, e ele expressa seu desejo de apelar para César, exercendo seu direito como cidadão romano. Essa decisão o encaminhou para Roma, onde enfrentaria seu julgamento final perante o imperador Nero. A viagem para Roma foi repleta de desafios, incluindo um naufrágio durante o percurso. A história do naufrágio de Paulo na ilha de Malta é um episódio emocionante narrado no livro de Atos, capítulos 27 e 28. Naquele momento, Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro, junto com outros viajantes, incluindo o centurião Júlio, responsável por sua custódia. A viagem começou sob condições desfavoráveis, e Paulo, com sua intuição espiritual, alertou sobre os perigos iminentes. Contudo, seus conselhos foram ignorados. Enquanto navegavam pelo mar Adriático, uma tempestade feroz atingiu o navio. A situação tornou-se cada vez mais crítica e a tripulação perdeu as esperanças de sobreviver. Em meio à tempestade, Paulo recebeu uma mensagem de Deus por meio de um anjo, garantindo-lhe que todos a bordo sobreviveriam, mas o navio seria destruído. Ele compartilhou essa revelação com a tripulação, oferecendo-lhes esperança e incentivando-os a permanecer a bordo para garantir a segurança de todos. O navio eventualmente encalhou em um banco de areia, mas, cumprindo a promessa divina, todos chegaram a salvo à ilha de Malta. A população local, notando o estado dos náufragos, demonstrou generosidade ao acender uma fogueira para se aquecerem. Enquanto Paulo ajudava a recolher lenha, uma víbora venenosa saiu do fogo e o mordeu. Surpreendentemente, ele não sofreu nenhum dano, o que levou os habitantes locais a considerá-lo um deus. Esse incidente abriu as portas para que Paulo compartilhasse o evangelho em Malta, onde ele também realizou curas e milagres. Depois de 3 meses, Paulo e seus companheiros embarcaram em um navio alexandrino que invernara na ilha e puderam continuar sua jornada em direção a Roma. A viagem continua e Paulo finalmente chega a Roma. Sua chegada não é marcada por celebrações grandiosas, mas pela continuidade de sua missão, mesmo em prisão domiciliar. Sob a vigilância de um soldado romano, Paulo recebe permissão para pregar e ensinar. Ele convoca os líderes judeus para compartilhar a mensagem de Cristo, e alguns respondem positivamente, enquanto outros resistem. O período em Roma serve como um epílogo na jornada de Paulo, onde ele continua a impactar vidas, mesmo enquanto enfrenta a perspectiva da morte. O livro de Atos encerra com Paulo residindo em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimentos. Sua situação na capital do Império Romano não impediu seu zelo missionário. Ele recebeu a liberdade de receber visitantes e, durante essa fase, Paulo também continuou a escrever cartas, incluindo algumas das chamadas cartas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas refletem sua profunda teologia e sabedoria, transmitindo encorajamento, instruções pastorais e ensinamentos sobre a natureza de Cristo e do cristianismo. A segunda epístola a Timóteo, frequentemente considerada uma das últimas cartas de Paulo, é especialmente emocional e reflexiva. Nela, Paulo expressa a consciência de que sua vida está chegando ao fim. Ele menciona sua luta, perseverança e fidelidade ao Evangelho, independentemente das dificuldades. Paulo compartilha palavras carregadas de significado, expressando que ele já está sendo derramado como uma oferta de bebida e que o tempo da sua partida chegou. No entanto, ao invés de lamentar,
Paulo declara ter combatido o bom combate e guardado a fé. Sua linguagem sugere um senso de realização e paz interior diante do inevitável. Em uma de suas declarações mais memoráveis, registrada no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo compartilha sua perspectiva sobre as tribulações da vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essas palavras indicam que Paulo compreendia as adversidades como temporárias em comparação com a glória eterna que aguardava os crentes. Sua expectativa da vida eterna era alicerçada na convicção da ressurreição e na obra redentora de Cristo. Tempos depois, no ano 64 depois de Cristo, um grande incêndio devastou a cidade de Roma durante o reinado do imperador Nero. As chamas consumiram vastas áreas, resultando em perdas significativas e deixando grande parte da população desabrigada. A causa exata do incêndio permanece incerta, mas algumas fontes históricas sugerem que Nero próprio poderia ter tido envolvimento. É sabido que Nero tinha ambições de reconstruir partes da cidade de acordo com seus próprios projetos arquitetônicos grandiosos. O incêndio forneceria uma oportunidade para ele redesenhar e remodelar a cidade de acordo com seus desejos. Essa reconstrução poderia aumentar sua popularidade entre a população romana. Algumas fontes antigas, como o historiador romano Tácito, sugerem que Nero tocou sua lira e cantou poemas enquanto observava o incêndio. Esses relatos controversos alimentaram a ideia de que Nero tinha alguma responsabilidade pelo desastre. O imperador Nero, porém, enfrentou um desafio em lidar com o descontentamento popular em meio à devastação. Em uma tentativa de desviar a culpa de si mesmo, Nero voltou-se para uma comunidade já marginalizada em Roma, os cristãos. A fé cristã era vista com suspeita pelas autoridades romanas e os seguidores de Jesus eram frequentemente mal compreendidos. Nero iniciou uma campanha de perseguição contra os cristãos, acusando-os injustamente de serem os responsáveis pelo incêndio. Muitos historiadores consideram essa perseguição como uma tentativa de desviar a atenção pública de seu próprio possível envolvimento no incêndio e consolidar seu poder. Os cristãos tornaram-se bodes expiatórios convenientes em meio ao caos. Durante a perseguição desencadeada por Nero, vários seguidores do cristianismo foram submetidos a prisões, torturas e diversas formas de morte. Alguns enfrentaram a crucificação, outros foram lançados às arenas para servirem de alimento a animais selvagens. Alguns foram utilizados como tochas humanas para iluminar a noite na cidade, enquanto outros encontraram o fim pela decapitação. Finalmente, no ano 67 depois de Cristo, Paulo foi preso e encarcerado mais uma vez. Contudo, ao contrário das prisões anteriores, Paulo já sentia que não escaparia com vida desta vez. Sua convicção repousava na certeza de haver lutado a boa luta, completado a sua jornada e preservado a fé, conforme escrito em Timóteo. Segundo a tradição cristã, Nero sentenciou Paulo à pena capital, sendo decapitado à beira da estrada de Roma para a Hóstia. Essa escolha de execução estava, de maneira evidente, relacionada ao fato de Paulo ser também um cidadão romano. Caso contrário, é provável que sua morte tivesse assumido formas mais cruéis e humilhantes. Por exemplo, a mesma tradição relata que Pedro, contemporâneo de Paulo e também detido naquele período, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. O legado duradouro do apóstolo Paulo seja um convite à reflexão e ação. Ao contemplarmos o exemplo de fé e comprometimento de Paulo, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual.
Sua disposição em enfrentar adversidades, suportar perseguições e manter a fé inabalável mesmo diante da morte serve como um farol, guiando-nos em nossas próprias caminhadas de fé. Paulo não apenas proclamou a mensagem do Evangelho, mas viveu-a com fervor e convicção, um testemunho vívido que ressoa além das fronteiras do tempo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, eu te peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e clique em um dos 2 vídeos que irá aparecer na tela para continuar nos assistindo. Obrigado e fiquem com Deus.